As luzes fluorescentes na agência bancária zuniam sobre minha cabeça como vespas irritadas, lançando seu brilho branco e duro sobre minhas mãos trêmulas, enquanto eu encarava a tela do computador que acabara de destruir meu mundo. Os números não mentiam, embora eu quisesse desesperadamente que mentissem. Saldo: 127,43. Ontem tinha 70.127,43. 70 mil reais. Sumiram. Pisquei com força, torcendo para que meus olhos cansados tivessem cometido algum erro terrível, que o estresse da cirurgia marcada tivesse afetado minha visão. Mas a realidade nua e crua permanecia inalterada naquela tela impiedosa, cada dígito um prego no caixão da minha esperança. Aquela economia representava 3 anos cortando cada gasto imaginável, escolhendo entre remédios e refeições, usando o mesmo casaco surrado até o forro cair, porque cada real que eu economizava era um dia mais perto da cirurgia que poderia me devolver a vida. Dona Marisa, está tudo bem? A voz da jovem atendente parecia vir debaixo d'água, distante e abafada pelo zumbido nos meus ouvidos. Ela não devia ter mais de 25 anos, provavelmente mais nova do que meu filho Léo quando ele aprendeu a dizer mamãe, com aqueles dedinhos gordinhos esticados para o meu rosto. Agora, essas mesmas mãos haviam mexido na minha conta e roubado meu futuro. Consegui balançar a cabeça, não confiando na minha voz para se manter firme se tentasse explicar que meu próprio filho, o garoto que criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando as coisas ficaram difíceis, acabara de me condenar à morte. Porque era isso que o roubo realmente significava. Sem aquele fundo para a cirurgia, sem o procedimento que o doutor Mendonça agendara para o próximo mês, o tumor crescendo no meu peito continuaria sua expansão implacável, até que respirar se tornasse impossível. Você poderia verificar o histórico de saques, por favor? Minha voz saiu num sussurro mal audível, embora por dentro um grito estivesse se formando no meu peito, ameaçando me rasgar por dentro. Eu já sabia o que ela encontraria, mas precisava ver a confirmação preto no branco. Precisava do registro oficial da traição do meu filho detalhado nas transações. Os dedos da atendente clicavam no teclado com a eficiência de alguém que nunca teve que ver todo o seu futuro desaparecer em poucos toques. Mostra um saque alto ontem às 14h17, no valor de 70 mil reais. A transação foi autorizada com a senha e a identificação corretas. Parece ter sido processada sem problemas. Sem problemas. Como se a destruição completa da confiança e da esperança de uma mãe fosse apenas mais um procedimento bancário de rotina. Como se famílias se traíssem todos os dias às 14h17 de uma terça-feira, enquanto suas mães estavam em casa fazendo o jantar e se perguntando se seus filhos ligariam naquela noite, como de costume. Procurei meu celular com mãos que pareciam pertencer a outra pessoa. Alguém cujo sistema nervoso não tivesse acabado de ser estilhaçado pela crueldade casual de um amor incondicional sendo recompensado com um roubo calculado. O contato de Léo brilhava na tela. Meu menino. Uma designação que agora parecia uma piada de mau gosto. Quando foi a última vez que atualizei essa entrada? Provavelmente anos atrás. Quando eu ainda acreditava que criar um filho com bondade e sacrifício de alguma forma garantiria sua lealdade em troca. O telefone tocou 1 vez, 2, 3 vezes antes de cair na caixa postal. A voz dele, gravada, alegre e confiante, me convidou a deixar uma mensagem e prometeu retornar em breve. Em breve. Quanto tempo seria em breve, quando sua mãe estava ligando para perguntar por que ele havia roubado as economias de uma vida? Quanto tempo levaria para ele fabricar uma explicação que de alguma forma fizesse essa traição parecer justificada? Léo, é a mãe. Minha voz falhou na palavra. O título que um dia me encheu de tanto orgulho agora soava vazio e sem sentido. Estou no banco. O dinheiro, todo ele, sumiu. Preciso que você me ligue. Por favor, preciso que me ligue agora mesmo. Encerrei a ligação e permaneci naquela agência iluminada por fluorescentes, cercada por outros clientes conduzindo seus negócios bancários normais, depositando salários, solicitando empréstimos, planejando futuros que tinham todos os motivos para acreditar que se desenrolariam conforme seus preparativos cuidadosos. Nenhum deles tinha que se preocupar com seus próprios filhos roubando o dinheiro dos seus remédios.
Nenhum deles estava tentando descobrir como dizer a um oncologista que a cirurgia que agendou teria que ser adiada indefinidamente, porque o amor familiar, afinal, provou ser condicional. O caminho de volta para casa passou em um borrão de ruas familiares que de repente pareciam estrangeiras, como se eu estivesse vendo meu próprio bairro pelos olhos de alguém cuja compreensão fundamental da natureza humana acabara de ser permanentemente alterada. Cada ponto de referência ao longo do trajeto, o supermercado onde ensinei o Léo a contar o troco quando ele tinha 7 anos, a praça onde eu o balançava até meus braços doerem, a biblioteca onde passávamos incontáveis sábados à tarde lendo juntos, agora servia como monumentos à minha própria ingenuidade. Eu acreditei que o amor era suficiente. Acreditei que dar tudo de mim para criá-lo decentemente garantiria de alguma forma o caráter dele. Garantiria que, quando eu mais precisasse, ele se lembraria de todas aquelas noites que passei acordada com ele durante febres, pesadelos e desilusões adolescentes. Eu estava economizando para esta cirurgia desde a formatura dele na faculdade, desde o dia em que os médicos encontraram o nódulo pela primeira vez e explicaram que a intervenção precoce poderia significar a diferença entre uma recuperação completa e um declínio lento e sufocante. Cada real que eu consegui guardar parecia uma pequena vitória. A prova de que, mesmo com uma renda limitada, mesmo como mãe solteira que nunca se casou novamente porque nenhum relacionamento parecia valer o risco de expor Léo a uma potencial instabilidade, eu ainda poderia cuidar de mim mesma. Eu ainda poderia lutar pela minha própria sobrevivência com a mesma determinação que mostrei ao lutar pelo futuro dele. A casa parecia diferente quando entrei pela porta da frente, como se o roubo tivesse de alguma forma envenenado o próprio ar dentro de cômodos onde Léo cresceu de um bebê curioso para o homem que acabara de destruir minha fé em tudo que eu pensava saber sobre laços familiares. Os desenhos de infância dele ainda estavam pendurados na geladeira, pinturas a dedo e desenhos de giz de cera que eu fui sentimental demais para remover, mesmo depois que ele se mudou e começou a vida dele. Fitas de primeiro lugar de feiras de ciências da escola primária forravam o corredor, cada uma representando horas de ajuda com pesquisas e apresentações, noites tardias construindo vulcões e modelos do sistema solar, enquanto eu trabalhava no meu turno na lanchonete e sonhava com o dia em que a educação dele abriria portas pelas quais eu jamais pude passar. Todo esse esforço significou algo para ele? Algum desses sacrifícios foi registrado como amor? Ou ele simplesmente os catalogou como obrigações que nunca pediu e, portanto, nunca devia nada em troca? Meu celular permaneceu em silêncio durante a noite, sua tela escura e acusadora toda vez que eu olhava para ela esperando ver o nome dele aparecer com alguma explicação que desse sentido a esse pesadelo. Nenhum retorno frenético com a notícia de que a conta dele havia sido invadida, que alguém havia roubado a identidade dele e usado para acessar um dinheiro que não lhes pertencia. Nenhuma confissão em prantos seguida por uma promessa de devolver cada centavo, mais juros. Apenas o silêncio que se estendeu pelas horas, como a lâmina de uma faca girando lentamente no meu peito. À meia-noite, quando o sono permaneceu tão ilusório quanto uma explicação para o comportamento dele, liguei novamente. Desta vez, o telefone foi direto para a caixa postal, o que significava que ele havia desligado ou visto meu nome no identificador de chamadas e optado por me ignorar. Ambas as possibilidades pareciam traições adicionais, a confirmação de que isso não havia sido algum impulso desesperado, do qual ele se arrependeu imediatamente, mas uma decisão calculada que ele estava preparado para defender. Léo, não entendo o que está acontecendo. Minha voz ecoou na casa vazia, ricocheteando nas paredes que antes pareciam um santuário, mas agora pareciam mais uma prisão onde eu fui deixada para contemplar meu próprio fracasso como mãe. Eu preciso desse dinheiro para a cirurgia. Você sabe o quão importante isso é. Você sabe o que acontece se eu não puder? Por favor, me ligue de volta. Seja o que for, podemos resolver isso juntos. Sempre resolvemos. Mas, mesmo enquanto falava essas palavras, percebi que elas representavam uma fantasia que eu não podia mais sustentar. Nós não resolvemos isso juntos. Ele criou essa crise inteiramente sozinho, sem consulta ou consideração por ninguém, exceto por si mesmo.
E agora eu era quem restava para lidar com as consequências das escolhas dele, quem teria que ligar para o consultório do doutor Mendonça pela manhã e explicar que a cirurgia agendada teria que ser cancelada porque meu próprio filho havia roubado meu fundo médico. O silêncio que se seguiu à minha segunda mensagem de voz parecia mais pesado do que o primeiro, carregado com a crescente certeza de que qualquer relacionamento que pensei que tínhamos, qualquer laço que acreditei ser inquebrável, havia sido estilhaçado por 30 segundos de transação bancária eletrônica. Na escuridão do meu quarto, olhando para o teto onde as sombras brincavam como fantasmas de tempos melhores, comecei a entender que algumas traições não podem ser perdoadas. Não porque a ferida é muito profunda, mas porque a pessoa que a causou revelou algo fundamental sobre seu caráter que torna a reconciliação impossível. O amanhã traria novas humilhações, ligações para adiar consultas médicas, conversas com representantes de seguros sobre extensões de cobertura, o peso esmagador de explicar a profissionais de saúde que uma paciente que eles priorizaram com base na urgência não teria mais como pagar o tratamento que poderia salvar sua vida. Mas esta noite, no silêncio que meu filho escolheu em vez de uma explicação, tomei uma decisão que mudaria tudo entre nós para sempre. 3 dias se passaram antes que Léo finalmente retornasse minhas ligações, e quando o fez, sua voz carregava a indiferença casual de alguém discutindo planos de fim de semana, e não o roubo das economias de vida de sua mãe. Nenhuma urgência, nenhum pânico, nenhum reconhecimento de que ele acabara de cometer o que parecia um assassinato emocional. Apenas aquele mesmo tom confiante que eu o ouvia usar com telemarketing e vendedores de porta em porta, educado, mas distante, como se eu fosse um inconveniente que ele precisava gerenciar, e não a mulher que sacrificou tudo para criá-lo. Mãe, recebi suas mensagens. Ele não pediu desculpas pelo atraso. Não explicou onde esteve enquanto eu passava 72 horas me perguntando se meu único filho havia sofrido um acidente ou se simplesmente não conseguia encarar o que havia feito. Olha, eu sei que você está chateada com o dinheiro, mas posso explicar tudo. Chateada. Como se descobrir que seu filho havia roubado seu fundo de tratamento de câncer fosse o equivalente a ficar irritada com uma reserva de jantar perdida ou um aniversário esquecido. A palavra parecia outro tapa, outra confirmação de que a gravidade das ações dele não havia registrado nele de forma alguma. Na mente dele, isso era aparentemente apenas mais um desentendimento que resolveríamos, mais um percalço que se ajeitaria com o tempo e com o charme particular dele. Chateada? Minha voz saiu mais áspera do que eu pretendia. Anos de frustração reprimida finalmente encontrando uma saída. Léo, você tirou 70 mil reais da minha conta médica. Dinheiro que economizei por 3 anos. Dinheiro de que preciso para uma cirurgia que pode salvar minha vida. Isso não é estar chateada. É estar arrasada. Houve uma pausa do lado dele. O tipo de silêncio que sugeria que ele estava calculando sua resposta, em vez de sentir remorso genuíno. Quando ele falou novamente, seu tom havia mudado ligeiramente, adotando a condescendência paciente que ele havia aperfeiçoado durante os anos de faculdade de administração. A voz que ele usava ao explicar conceitos complexos para pessoas que considerava intelectualmente inferiores. Eu entendo que você está emotiva agora, mas você precisa pensar nisso racionalmente. Isso não foi uma decisão aleatória. Foi uma oportunidade de investimento que não podia esperar. Meu sócio encontrou um negócio incrível, mas precisávamos de capital líquido imediatamente. Os retornos serão enormes, mãe. Estamos falando em dobrar, talvez triplicar o investimento inicial em 6 meses. Oportunidade de investimento. Ele havia transformado minha emergência médica em um empreendimento comercial sem me consultar, sem considerar que o dinheiro que ele estava arriscando representava minha única chance de sobrevivência. A maneira casual com que ele discutiu isso, como se minhas economias de vida fossem apenas fundos ociosos esperando que ele encontrasse um uso melhor para eles, fez meu peito apertar com algo que ia além da raiva, chegando à pura descrença. E se o investimento falhar? Eu perguntei, embora já soubesse que a resposta dele seria alguma variação de demissão confiante, alguma garantia de que o fracasso não era possível, porque ele havia feito sua pesquisa e calculado os riscos. E se você perder tudo? O que acontece com a minha cirurgia, então? Não vai falhar.
A certeza na voz dele era absoluta. O tipo de confiança cega que o servira bem em apresentações escolares e entrevistas de emprego, mas que parecia aterrorizante quando aplicada ao meu futuro médico. Mãe, você se preocupa demais. Sempre se preocupou. É exatamente esse tipo de pensamento que a manteve estagnada no mesmo lugar a vida toda, com medo de arriscar, com medo de confiar na expertise dos outros. Estagnada no mesmo lugar. A frase me atingiu como um golpe físico, carregando implicações que iam muito além da nossa crise atual. Não se tratava apenas do dinheiro. Tratava-se de como ele me via, de como ele aparentemente sempre me viu. Não como a mulher que trabalhou em turnos duplos para pagar a faculdade dele, não como a mãe que abriu mão dos próprios sonhos para garantir o sucesso dele, mas como alguém cuja cautela e planejamento cuidadoso representavam falhas de caráter que precisavam ser superadas. Eu confiei na sua expertise quando você me pediu para ser fiadora dos seus empréstimos estudantis. Eu disse calmamente, lembrando-me do orgulho que senti quando ele foi aceito na faculdade de administração, a maneira como assinei aqueles documentos sem hesitar porque acreditava no potencial dele. Eu confiei na sua expertise quando você precisou de dinheiro para o depósito do seu primeiro apartamento. Eu venho confiando na sua expertise a vida toda, Léo. O que eu não esperava era que você fosse roubar de mim. Eu não roubei nada. A voz dele se endureceu com o primeiro indício de emoção real que ele havia demonstrado durante a conversa. Mas não era culpa ou vergonha. Era irritação por suas ações serem rotuladas com precisão. Eu peguei dinheiro de uma conta a qual tenho acesso e o coloquei em algo que vai beneficiar a nós dois. Você me deu esse acesso anos atrás, lembra? Você disse que confiava em mim para ajudar a gerenciar suas finanças se algo acontecesse com você. O acesso. Eu me lembrava de ter dado a ele essa permissão, na época em que fui diagnosticada, e os médicos me alertaram sobre a possibilidade de internações prolongadas ou tratamentos que poderiam me deixar temporariamente incapacitada. Pareceu um planejamento responsável na época, o tipo de precaução que qualquer mãe solteira tomaria para garantir que seus assuntos ficassem ser resolvidos se ela ficasse incapaz de gerenciá-los sozinha. Eu nunca imaginei que ele interpretaria essa autorização de emergência como permissão para saquear minhas contas para seus empreendimentos. Eu nunca sonhei que a confiança que estendi como rede de segurança se tornaria a corda que ele usaria para enforcar meu futuro. A papelada legal que deveria me proteger havia se tornado a arma que ele usou para destruir tudo pelo que eu trabalhei. Esse acesso era para emergências, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro, enquanto todo o alcance da traição dele começava a calar fundo. Emergências médicas, situações em que eu não pudesse cuidar dos meus próprios assuntos, não para você financiar seus negócios. Isso é uma emergência, mãe, uma emergência financeira. Você só não vê dessa forma porque não entende como o mercado funciona. O tom dele havia mudado novamente, tornando-se quase professoral, como se estivesse explicando economia básica para uma criança. Você está sentada nesse dinheiro há 3 anos, deixando-o perder valor para a inflação, quando poderia estar rendendo. A cirurgia pode esperar mais alguns meses. Investimentos como este não podem. A cirurgia pode esperar. 4 palavras que revelaram tudo o que eu precisava saber sobre como meu filho valorizava minha vida em comparação com suas ambições financeiras. O tumor no meu peito não esperaria até que suas margens de lucro se materializassem. As dificuldades respiratórias que me acordavam ofegando no meio da noite não fariam uma pausa enquanto ele calculava o retorno do investimento. Minha mortalidade operava em uma linha do tempo diferente dos planos de negócios dele. Mas, de alguma forma, essa realidade fundamental havia escapado completamente à sua consideração. A cirurgia não pode esperar, Léo. Eu me peguei falando devagar, cuidadosamente, como se estivesse traduzindo uma língua estrangeira. O Dr. Mendonça explicou que o tumor está crescendo. A cada mês que atrasamos o tratamento, o procedimento fica mais complicado, mais perigoso. Isso não é sobre conveniência, é sobre sobrevivência. Outra pausa. Mais longa desta vez, e quando ele falou novamente, sua voz carregava uma nota de paciência ensaiada que sugeria que ele havia antecipado essa objeção e preparado sua resposta. Olha, conversei com um amigo meu cujo pai teve algo parecido. Existem planos de pagamento disponíveis para procedimentos médicos.
O plano de saúde cobre muito mais do que as pessoas pensam. Você está agindo como se essa cirurgia fosse a única opção quando provavelmente existem alternativas que você nem considerou. Planos de pagamento. Cobertura de plano de saúde. Alternativas. Ele estava discutindo minha crise médica como um problema de matemática que poderia ser resolvido por meio de financiamento criativo, em vez de reconhecer que havia roubado o dinheiro que eu passei 3 anos acumulando especificamente para evitar essas complicações. Ele pesquisou investimentos de negócios, mas aparentemente não se deu ao trabalho de entender os detalhes da minha situação médica ou as limitações do meu plano de saúde que eu já havia explorado com o departamento de cobrança do Dr. Mendonça. Eu já verifiquei tudo isso, eu disse, o esgotamento começando a substituir a raiva à medida que a futilidade dessa conversa se tornava clara. Meu plano tem uma franquia de R$ 20.000 para esse tipo de cirurgia. Os planos de pagamento exigem uma entrada substancial que eu não tenho mais porque você a levou. As alternativas de que você está falando não são alternativas. São atrasos que podem me custar a vida. Você está sendo dramática. A demissão foi rápida e final, proferida com a autoridade de alguém que nunca teve que contemplar a própria mortalidade ou navegar por um sistema médico que priorizava o lucro em detrimento do cuidado ao paciente. As pessoas descobrem maneiras de pagar por tratamento médico todos os dias. Você encontrará uma solução. Você sempre encontra. Mas essa oportunidade de investimento era urgente. Não podia esperar por discussões familiares e reuniões de comitê. Discussões familiares. Reuniões de comitê. Como se pedir permissão antes de roubar o fundo médico de alguém fosse algum tipo de ineficiência burocrática, em vez de decência humana básica. Como se a mãe que o criou merecesse a mesma consideração que ele daria a um sócio ou investidor, em vez de ser tratada como um recurso a ser explorado quando conveniente. Foi então que percebi que, em algum momento, sem que eu notasse, deixei de ser a mãe dele em qualquer sentido significativo e me tornei simplesmente mais um ativo que ele poderia alavancar para seu ganho pessoal. O garoto que uma vez chorou nos meus braços quando outras crianças foram cruéis com ele havia se transformado em um homem que podia ser cruel comigo sem aparente consciência. O relacionamento que eu valorizava como a coisa mais importante na minha vida havia se tornado, para ele, apenas mais uma transação a ser gerenciada. Eu preciso desse dinheiro de volta, Léo. Eu disse isso simplesmente, sem drama ou ameaças. Apenas uma declaração de fato entregue por uma mulher que finalmente entendeu que implorar não funcionaria com alguém que já havia demonstrado sua completa indiferença ao meu sofrimento. Preciso dele de volta dentro de uma semana para poder remarcar a cirurgia. Isso não é possível. A resposta dele foi imediata, automática, como se tivesse se preparado para essa exigência e já a tivesse rejeitado como irracional. O dinheiro já foi investido. Está vinculado a contratos e parcerias. Eu não posso simplesmente retirá-lo porque você está tendo dúvidas sobre o prazo. Dúvidas sobre o prazo. Minha morte iminente havia sido reduzida a um conflito de agendamento na mente dele, algo que poderia ser rearranjado para acomodar seus planos de negócios, em vez de uma emergência médica que exigia ação imediata. A crueldade casual dessa frase ficaria comigo muito tempo depois que nossa conversa terminasse. Uma encapsulação perfeita de quão completamente ele havia perdido a capacidade de me ver como um ser humano, e não como um obstáculo ao seu sucesso. Quando desliguei o telefone naquela noite, entendi com clareza cristalina que estava completamente sozinha nessa luta pela minha vida. A manhã seguinte, trouxe a humilhação que eu temia. Ligar para o consultório do doutor Mendonça para explicar por que precisava adiar a cirurgia que havia sido agendada com tanta precisão. A recepcionista, Maria, vinha cuidando dos meus agendamentos por 2 anos. E eu pude ouvir a confusão em sua voz quando pedi para falar com a coordenadora de agendamentos sobre um atraso no meu cronograma de tratamento. Dona Marisa, está tudo bem? O Dr. Mendonça priorizou especificamente seu caso por causa da taxa de crescimento que ele observou no seu último exame. Ele estava muito preocupado em esperar demais. A voz de Maria carregava a preocupação gentil de alguém que viu muitos pacientes adiarem tratamentos necessários por motivos financeiros, que entendia que por trás de cada cirurgia adiada havia uma história de escolhas impossíveis e falhas sistemáticas. Eu me peguei olhando para a parede da cozinha,
onde os certificados de honra ao mérito da escola primária de Léo ainda estavam pendurados. Lembretes desbotados de uma época em que eu acreditava que o sucesso acadêmico se traduziria em desenvolvimento de caráter. Quão ingênua eu fui ao pensar que ensinar um filho a se destacar na escola garantiria de alguma forma que ele se tornasse um adulto que se importava com alguém além de si mesmo. Houve uma complicação financeira, eu disse, as palavras parecendo vidro quebrado na minha garganta. Preciso explorar outras opções de pagamento antes de prosseguirmos. Eu não consegui dizer que meu próprio filho havia roubado meu fundo médico. Algumas humilhações eram muito completas para compartilhar com estranhos, mesmo os gentis que estavam tentando ajudar. O silêncio do lado de Maria durou o suficiente para eu entender que ela já tinha ouvido essa história antes, que eu não era a primeira paciente cuja família havia priorizado outras preocupações em detrimento de cuidados médicos que salvariam vidas. Quando ela falou novamente, sua voz carregava uma tristeza profissional que sugeria que ela havia aprendido a dar más notícias com compaixão, mantendo a distância emocional necessária para funcionar em um sistema que partia corações diariamente. Vou transferi-la para nossa conselheira financeira, Dona Marisa. Sandra pode conseguir resolver algo. Planos de pagamento, programas de assistência beneficente, talvez algo através da fundação do hospital. Não perca a esperança ainda. Não perca a esperança ainda. A frase parecia um salva-vidas jogado para alguém se afogando em circunstâncias além de seu controle, mas também como um lembrete de que a esperança estava se tornando cada vez mais frágil a cada conversa, a cada porta fechada, a cada confirmação de que os sistemas de apoio com os quais eu contava eram inadequados ou inacessíveis para alguém na minha situação. Sandra Braga tinha a competência cansada de alguém que passava os dias explicando a pessoas desesperadas por que suas crises médicas não podiam ser resolvidas por meio de financiamento criativo. Ela ouviu minha situação com a paciência de uma conselheira profissional, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer minha cobertura do plano de saúde e situação de emprego, construindo um quadro completo das minhas limitações financeiras antes de entregar seu veredicto. Seu plano cobrirá 60% dos custos cirúrgicos, o que a deixa responsável por aproximadamente R$ 48 mil, ela explicou, sua voz carregando o tom neutro que os departamentos de cobrança médica usavam para discutir decisões de vida ou morte, como se fossem questões administrativas de rotina. Nosso plano de pagamento padrão exige uma entrada de R$ 10 mil, que a senhora indicou não estar atualmente disponível. R$ 10 mil. Mesmo essa quantia reduzida poderia ser 10 milhões, dadas as minhas circunstâncias atuais. Minha conta poupança continha o restante patético que Léo havia deixado para trás, o suficiente para talvez 3 semanas de supermercado, se eu fosse cuidadosa, mas nem de longe suficiente para satisfazer os requisitos de cobrança médica projetados para pessoas cujos filhos não haviam roubado seus fundos de emergência. Existem programas de caridade que possam ajudar? Eu perguntei, embora já sentisse pelo tom dela que tais opções seriam limitadas ou indisponíveis para alguém que tecnicamente tinha cobertura de plano de saúde, mesmo que essa cobertura fosse inadequada para minha situação específica. A fundação do hospital tem alguma assistência disponível, mas a lista de espera é atualmente de 8 a 10 meses. A maioria desses fundos é reservada para pacientes sem nenhum plano de saúde, ou para casos pediátricos que recebem consideração prioritária. A explicação de Sandra foi entregue com a eficiência ensaiada de alguém que havia dado essa informação inúmeras vezes, que entendia que a maioria dos pacientes não podia esperar 8 meses por intervenção de caridade quando suas condições médicas estavam se deteriorando. 8 a 10 meses. O tumor não esperaria por organizações de caridade para processar minha solicitação e determinar minha elegibilidade para assistência. O Dr. Mendonça havia sido claro que cada mês de atraso aumentava a complexidade da cirurgia e reduzia a probabilidade de uma recuperação completa. Quando o financiamento da fundação estivesse disponível, eu poderia precisar de um tipo de tratamento completamente diferente, ou de nenhum tratamento, se o câncer tivesse progredido além do ponto em que a intervenção ainda era possível. Há uma outra opção, Sandra continuou.
e algo em sua voz sugeriu que ela estava se aproximando de um território que a deixava profissionalmente desconfortável. Alguns pacientes tiveram sucesso com vaquinhas online, plataformas de financiamento coletivo médico. Não é algo que recomendamos oficialmente, mas já vi famílias arrecadarem quantias substanciais quando conseguem compartilhar suas histórias de forma eficaz. Vaquinhas online. O equivalente moderno de passar o chapéu, exceto que, em vez de apelar para vizinhos e congregações da igreja, eu estaria transmitindo meu desespero para estranhos na internet, competindo com milhares de outras crises médicas pela atenção de pessoas que poderiam economizar alguns reais se minha história parecesse convincente o suficiente para justificar sua simpatia. A ideia parecia degradante de maneiras que eu não conseguia articular completamente. Não porque pedir ajuda fosse inerentemente vergonhoso, mas porque eu já havia dado ajuda à única pessoa que deveria estar me ajudando. Eu financiei a educação de Léo, apoiei seus sonhos, investi em seu futuro com a expectativa de que os laços familiares significassem algo mais do que acesso conveniente aos recursos de outra pessoa quando surgissem oportunidades de negócios. Vou pensar a respeito, eu disse a Sandra, embora ambas soubéssemos que pensar não mudaria a matemática fundamental da minha situação. Eu precisava de R$ 48 mil para uma cirurgia que não podia esperar. E nenhum dos canais oficiais poderia fornecer esse tipo de assistência dentro de um prazo razoável. Depois que desliguei, sentei-me em minha casa vazia e tentei imaginar a composição de um apelo de financiamento coletivo que explicasse por que estranhos deveriam se importar com minha crise médica quando meu próprio filho claramente não se importava. O que eu poderia escrever que inspirasse compaixão sem revelar a devastadora traição familiar que criou minhas circunstâncias atuais? Como eu poderia pedir ajuda sem admitir que a pessoa que me roubou era a mesma pessoa que sacrifiquei tudo para criar decentemente? À tarde trouxe uma visita da minha vizinha, Dona Elvira, que notou que eu não estava pegando a correspondência regularmente e queria ter certeza de que eu estava bem. Dona Elvira tinha 73 anos. Uma professora aposentada que morava ao lado há 15 anos, e viu Léo crescer de um adolescente magricela, para o que ela sempre descreveu como um rapaz muito educado e com boas maneiras. Eu vi o carro do Léo na sua garagem na semana passada, ela disse acomodando-se na cadeira da minha cozinha com a familiaridade confortável de alguém que compartilhou incontáveis xícaras de café e fofocas do bairro ao longo dos anos. Como ele está? Ainda trabalhando naquela firma de investimentos no centro? A pergunta me atingiu como um golpe físico, forçando-me a confrontar o quão completamente minha compreensão do caráter de Léo havia divergido de como outras pessoas o viam. Para Dona Elvira, ele ainda era o garoto educado que a ajudava a carregar as compras, e sempre se lembrava de perguntar sobre a artrose dela quando a visitava. Ela não tinha ideia de que o rapaz educado acabara de roubar o fundo de tratamento de câncer de sua mãe para financiar empreendimentos comerciais que eram mais importantes para ele do que a sobrevivência dela. Ele está bem, ouvi-me dizer. A mentira vindo automaticamente porque a verdade era muito vergonhosa para compartilhar com alguém que passou décadas assistindo nossa família navegar pelos desafios da vida com o que ela presumiu ser amor e apoio mútuos. Muito ocupado com o trabalho. Dona Elvira assentiu com aprovação, seu rosto se iluminando com a satisfação de alguém cuja fé nos jovens havia sido validada pelo aparente sucesso de Léo. Eu sempre soube que esse menino faria algo de si mesmo. Você o criou muito bem, Marisa. Você deveria estar orgulhosa de como ele se tornou. Orgulhosa. A palavra parecia ácido no meu peito, queimando quaisquer ilusões restantes que eu mantinha sobre minha eficácia como mãe ou o desenvolvimento de Léo como ser humano. O elogio de Dona Elvira destacou a lacuna entre a percepção pública e a realidade privada, entre o filho que eu pensei ter criado e o homem que podia roubar de sua mãe moribunda sem aparente consciência. Ele sempre foi determinado, eu consegui dizer, o que era tecnicamente verdade, embora sua determinação o tivesse levado a destruir a pessoa que tornou seu sucesso possível. Muito focado nos objetivos dele. Sentamos em silêncio por um momento, Dona Elvira provavelmente lembrando-se das conquistas de infância de Léo, enquanto eu contemplava o monstro adulto que essas conquistas de alguma forma produziram. O contraste parecia surreal. Esta mulher gentil,
celebrando o caráter de alguém que acabara de cometer o que parecia matricídio por meio de roubo financeiro, enquanto eu lutava para conciliar as memórias dela com minha realidade atual. Sabe, Dona Elvira disse de repente, inclinando-se com o ar conspiratório de quem está prestes a compartilhar informações valiosas. Meu sobrinho trabalha na administração do hospital e está sempre falando sobre quantas pessoas lutam com contas médicas, mesmo tendo plano de saúde. Ele diz que há defensores que você pode contratar, pessoas que sabem como negociar com departamentos de cobrança e encontrar programas sobre os quais pacientes comuns nunca ouvem falar. Defensores médicos. Outro serviço que eu não podia pagar. Outra solução que exigia recursos que eu não possuía mais, graças ao roubo de Léo. A sugestão de Dona Elvira foi bem intencionada, mas destacou o quão completamente as ações do meu filho haviam cortado todas as avenidas possíveis para lidar com minha crise médica. Cada solução potencial exigia dinheiro que eu não tinha, conexões que eu não podia acessar ou tempo que eu não podia poupar enquanto o tumor continuava seu crescimento implacável. É uma boa ideia, eu disse, não querendo explicar por que a defesa profissional estava além dos meus meios atuais. Vou pesquisar. Dona Elvira ficou por mais 1 hora, preenchendo o silêncio com notícias do bairro e perguntas gentis sobre minha saúde que eu desviei com garantias vagas. Quando ela finalmente saiu, apertando minha mão e lembrando-me de ligar se eu precisasse de algo, percebi que a bondade dela, de alguma forma, havia tornado meu isolamento mais completo. Ali estava uma mulher que mal me conhecia, oferecendo mais preocupação genuína do que meu próprio filho havia demonstrado. Uma vizinha que se importava mais com meu bem-estar do que a pessoa a cuja vida me dediquei a construir. Naquela noite, me peguei parada no antigo quarto de Léo, olhando para a escrivaninha onde ele estudou para o vestibular, enquanto eu trabalhava em turnos duplos para pagar cursos preparatórios. As paredes ainda exibiam seus prêmios acadêmicos e cartas de aceitação da faculdade, evidência de um jovem que parecia destinado ao sucesso e à liderança moral. Agora eu entendia que todas aquelas conquistas haviam sido construídas em direção a este momento, quando ele finalmente provaria que a educação sem empatia criava monstros capazes de destruir as pessoas que sacrificaram tudo para criar suas oportunidades. O quarto parecia um santuário para minha própria ingenuidade, um museu de fé mal colocada no poder do amor para moldar o caráter. No silêncio daquele espaço onde uma vez eu aconcheguei um garotinho na cama, prometendo-lhe que tudo ficaria bem, comecei a entender que algumas promessas não podiam ser cumpridas, e alguns relacionamentos não podiam sobreviver à revelação de quem as pessoas realmente eram sob a superfície que apresentavam ao mundo. 2 semanas se passaram sem outra palavra de Léo, e comecei a entender que o silêncio dele não era constrangimento temporário ou culpa. Era esquiva estratégica. Ele havia pegado o que queria e agora eu era simplesmente um problema a ser gerenciado através de distância e negligência. A percepção se instalou nos meus ossos como o frio do inverno, o tipo de calafrio que nenhuma quantidade de cobertores ou chá quente podia afastar. Comecei a racionar tudo: comida, eletricidade, até mesmo a esperança. Minha geladeira continha o mínimo: pão genérico, pasta de amendoim e quaisquer vegetais que estivessem com desconto para venda rápida. Aprendi a fazer uma refeição por dia, dizendo a mim mesma que era temporário, que de alguma forma uma solução se apresentaria se eu conseguisse aguentar o suficiente. Mas o tumor não se importava com minhas circunstâncias reduzidas. Ele continuava crescendo com a indiferença de algo que nunca aprendeu a negociar ou se comprometer. Os episódios de falta de ar estavam piorando. Eu acordava ofegando, meu peito apertado e ardendo, lutando por um ar que parecia ficar mais rarefeito a cada noite. Durante o dia, subir as escadas para o meu quarto me deixava tonta e exausta, forçando-me a descansar na metade do caminho como alguém com o triplo da minha idade. Meu corpo estava falhando no mesmo cronograma que o doutor Mendonça havia previsto, independentemente de eu poder pagar para resolver a crise que estava me destruindo por dentro. Eu tentei ligar para Léo mais 2 vezes, deixando mensagens que se tornavam progressivamente mais desesperadas, apesar das minhas tentativas de manter a dignidade.
A primeira ainda era comedida, ainda esperançosa de que ele pudesse ter desenvolvido algum tipo de consciência durante sua ausência voluntária da minha vida. A segunda era mais crua, mais honesta sobre minha condição deteriorante e a urgência da minha situação médica. Léo, é a mãe de novo. Estou com dificuldade para respirar à noite. Os episódios estão ficando mais longos, mais frequentes. O Dr. Mendonça disse que isso aconteceria se adiássemos o tratamento por muito tempo. Preciso que você me ligue de volta. Preciso que me ajude a descobrir como consertar isso antes que seja tarde demais. Mas meu celular permaneceu em silêncio, a tela escura e acusadora toda vez que eu verificava se havia chamadas perdidas ou mensagens que nunca chegavam. Ele me bloqueou da vida dele com a mesma eficiência com que esvaziou minha conta bancária, removendo todo vestígio do nosso relacionamento que pudesse incomodar sua nova realidade. 3 semanas após nossa última conversa, recebi um pacote pelo correio com o endereço de remetente de Léo. O primeiro contato que ele havia iniciado desde que roubou meu fundo cirúrgico. Por um momento, a esperança palpitou no meu peito como um pássaro preso. A possibilidade desesperada de que talvez ele tivesse encontrado uma maneira de devolver o dinheiro, que talvez algum vestígio do garoto que eu criei ainda existisse sob o estranho calculista que ele se tornou. Dentro do pacote havia um porta-retratos digital barato carregado com fotos da infância dele, acompanhado por um cartão que dizia: "Feliz aniversário adiantado, mãe! Pensei que você gostaria de ter essas memórias em um só lugar. Com amor, Léo." Meu aniversário ainda estava a 6 meses de distância, e o presente parecia o tipo de gesto impensado que alguém escolheria em uma loja de presentes de aeroporto. Funcional, mas impessoal, selecionado por alguém que havia esquecido tudo de significativo sobre nosso relacionamento. As fotos eram todas da perspectiva dele, imagens que destacavam suas conquistas e marcos, em vez de capturar nosso laço ou os sacrifícios que fiz para criar essas oportunidades. O primeiro dia de aula, a formatura no ensino médio, a carta de aceitação da faculdade, sua primeira promoção no emprego, uma coleção curada de sua história de sucesso comigo, relegada à presença de fundo, a personagem coadjuvante em sua narrativa pessoal de triunfo. Não havia nada recente, nada que reconhecesse nossa crise atual ou sugerisse que ele entendia a gravidade do que havia feito. Apenas uma versão sanitizada de nossa história que apagava cada momento difícil, cada sacrifício, cada indicação de que o sucesso dele havia ocorrido à custa do bem-estar de outra pessoa. Foi o equivalente de presente à sua mensagem de voz, tecnicamente atencioso, mas emocionalmente vazio, um gesto projetado para cumprir uma obrigação sem exigir engajamento genuíno. Eu liguei o porta-retratos e assisti a infância dele passar em ciclo na pequena tela, cada imagem um lembrete de quão completamente eu havia entendido mal o que estava construindo. Aquele garotinho que chorou quando acidentalmente pisou em uma formiga havia se transformado em um homem que podia roubar o fundo médico de sua mãe sem perder o sono. O adolescente que me escreveu cartões de Dia das Mães prometendo sempre cuidar de mim havia se tornado alguém que via minha sobrevivência como menos importante do que suas oportunidades de investimento. O cartão ficou sobre a mesa da minha cozinha por dias, sua mensagem alegre se tornando mais surreal a cada vez que eu a lia. Com amor, Léo. O que essa palavra significava para alguém que podia expressar afeto através de presentes sem sentido, enquanto se recusava a retornar ligações da mãe, cuja vida ele destruiu sistematicamente. Como ele conciliava assinar cartões com sentimentalismo, enquanto mantinha silêncio absoluto sobre a crise médica que seu roubo havia criado? O porta-retratos se tornou uma fonte de tortura em vez de conforto. Seu slideshow automático circulando por tempos mais felizes enquanto eu lutava para respirar, durante noites que se tornavam progressivamente mais difíceis. Eu tinha vislumbres do sorriso dele de dente quebrado da 2ª série e lembrava do orgulho que senti quando sua professora disse que ele era a criança mais empática da classe, como ele sempre foi o primeiro a confortar colegas que estavam machucados ou chateados. Para onde foi essa empatia? Em que ponto sua compaixão natural foi substituída pela frieza calculista que lhe permitia roubar da mulher que lhe deu tudo? As fotos sugeriam uma pessoa diferente por completo. Alguém que foi substituído por um impostor usando seu rosto,
mas sem possuir nada de seu coração. Comecei a ter sonhos com o garotinho daquelas fotos, sonhos em que ele se desculpava pelo que seu eu adulto havia feito, em que prometia consertar tudo e fazer o certo. Eu acordava estendendo a mão para um telefone que não tocaria, esperando encontrar chamadas perdidas de alguém que havia se lembrado de como se importar com alguém além de si mesmo. Mas a manhã sempre trazia o mesmo silêncio vazio, o mesmo relacionamento abandonado, a mesma crise médica que piorava enquanto ele perseguia empreendimentos de negócios com meu dinheiro roubado. O pior não era a deterioração física ou mesmo a devastação financeira. Era a completa anulação de tudo que eu pensava saber sobre maternidade e laços familiares. Eu havia acreditado que o amor era suficiente, que criar um filho com bondade e sacrifício garantiria de alguma forma sua lealdade quando eu mais precisasse. Eu havia acreditado que as incontáveis noites que passei acordada com ele durante doenças de infância seriam lembradas quando eu enfrentasse minha própria crise de saúde. Eu estava errada sobre tudo. Em uma noite, enquanto o porta-retratos circulava por imagens de aniversários e manhãs de Natal que agora pareciam cenas da vida de outra pessoa, eu tive o que parecia ser minha conversa final com o universo. Não uma oração exatamente, já que eu nunca fui particularmente religiosa, mas um acerto de contas desesperado de tudo que eu havia dado versus tudo que recebi em troca. Eu fiz o meu melhor, eu disse para a casa vazia, minha voz mal um sussurro na escuridão. Eu trabalhei em turnos duplos para pagar as roupas escolares dele. Perdi minhas próprias festas de aniversário para ir aos jogos de futebol dele. Eu desisti de namorar porque não queria que ele sentisse que estava competindo por atenção. Eu economizei cada centavo que pude para a faculdade dele, enquanto usava o mesmo casaco por 5 anos, porque roupas novas pareciam um luxo que eu não podia pagar. As fotos continuaram sua rotação silenciosa, zombando da minha ladainha de sacrifício com imagens de um garoto que aparentemente não aprendeu nada ao testemunhar a devoção de sua mãe. Cada foto era evidência de amor, que foi desperdiçado em alguém incapaz de retribuir a decência humana básica. Investimento em um caráter que nunca se desenvolveu, apesar de toda a minha atenção cuidadosa. Pensei que estava criando alguém que se importaria com outras pessoas. Continuei, dirigindo-me à escuridão que parecia mais responsiva do que meu próprio filho havia se tornado. Pensei que estava construindo alguém que se lembraria da bondade quando chegasse a hora de mostrar alguma a ele mesmo. Pensei que família significava algo mais do que acesso conveniente aos recursos de outras pessoas. Mas a casa não ofereceu respostas, nem conforto, nem sugestão de que minha fé no amor e no sacrifício havia sido algo além de uma ilusão ingênua. O silêncio parecia completo e final, como se o próprio universo tivesse desistido da ideia de que boas pessoas mereciam bons resultados, que mães que sacrificavam tudo por seus filhos poderiam esperar algo em troca, exceto o abandono quando sua utilidade expirasse. Eu desliguei o porta-retratos naquela noite e o coloquei em uma gaveta, incapaz de suportar assistir a mais evidências da minha própria estupidez circularem na sua telinha alegre. O garoto naquelas fotos tinha sido uma ilusão, um personagem que criei através de pensamentos positivos e memória seletiva. O verdadeiro Léo, aquele que podia roubar de sua mãe moribunda sem consciência, sempre esteve lá, sob a superfície, esperando pela oportunidade certa para revelar sua verdadeira natureza. Na escuridão do meu quarto, ouvindo minha respiração laboriosa ecoar nas paredes que pareciam estar se fechando, entendi que algumas histórias não têm finais felizes. Algumas mães criam monstros apesar de seus melhores esforços. Alguns sacrifícios são desperdiçados em pessoas que nunca entenderão seu valor. Algum amor é dado àqueles que nunca serão capazes de retribuí-lo. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, parei de esperar que Léo ligasse. Parei de acreditar que alguma versão do garoto que eu criei ainda existia em algum lugar dentro do homem que destruiu meu futuro. Parei de esperar por desculpas, explicações ou gestos que pudessem restaurar minha fé nos laços familiares. Eu não tinha mais nada a perder, o que significava que finalmente não tinha mais nada a proteger. E às vezes, quando você não tem mais nada a proteger, você descobre reservas de força que nunca soube que existiam. Às vezes, o fundo do poço se torna a fundação para algo inteiramente novo. Mas eu ainda tinha algo que eles haviam esquecido.
algo que mudaria tudo. A coisa que eles haviam esquecido era a papelada. Não o tipo que concede acesso a contas bancárias ou decisões médicas. Léo tinha sido cuidadoso em manter o controle sobre isso. Mas o tipo que se acumula ao longo de décadas de responsabilidade financeira compartilhada, os documentos que se empilham em arquivos quando alguém confia completamente em você e nunca questiona seu julgamento sobre investimentos, preparação de impostos ou negócios. Por 18 anos, eu fui mais do que a mãe de Léo. Eu fui sua rede de segurança financeira, sua referência de crédito, sua fiadora em tudo, desde empréstimos estudantis a contratos de aluguel e o empréstimo empresarial que ele pegou há 2 anos para iniciar sua consultoria de investimentos. Minha assinatura estava em documentos que eu mal li, meu nome anexado a obrigações que eu nunca entendi totalmente. Meu score de crédito reforçando sua credibilidade junto a credores que precisavam de garantia de que alguém responsável estava por trás das ambições dele. Eu assinei esses papéis com orgulho, acreditando que estava ajudando a lançar uma carreira de sucesso para alguém que se lembraria do meu apoio quando importasse. Agora, sentada na minha cozinha com uma pilha de documentos financeiros espalhados pela mesa como cartas de tarô, prevendo um tipo diferente de futuro, comecei a entender que a confiança poderia ser usada como arma em ambas as direções. O empréstimo empresarial foi a descoberta mais interessante. R$ 75 mil emprestados contra ganhos futuros, comigo listada como fiadora e corresponsável. Os pagamentos mensais deveriam vir dos lucros do negócio de Léo, mas de acordo com os extratos bancários que recebi como consignatária, extratos que eu nunca abri porque confiei nele para gerenciar tudo adequadamente, esses pagamentos se tornaram cada vez mais irregulares nos últimos 6 meses. 3 pagamentos perdidos inteiramente. Outros 2 pagos com atraso e penalidades substanciais. O empréstimo estava tecnicamente em inadimplência, o que significava que o banco poderia exigir o pagamento total a qualquer momento. E como fiadora, eu não era apenas uma referência. Eu era igualmente responsável por toda a dívida se Léo não pudesse ou não quisesse satisfazer suas obrigações. Eu nunca entendi o poder que a papelada poderia representar, até começar a ler as letras miúdas que ignorei quando estava focada em ser uma mãe apoiadora, e não uma parceira de negócios cuidadosa. Cada documento que assinei enquanto pensava no futuro de Léo havia criado conexões legais entre nós que persistiam independentemente de seu comportamento atual em relação a mim. O contrato de aluguel do loft no centro da cidade dele foi outra revelação. Minha renda havia sido exigida para atender aos padrões de qualificação do locador. Meu histórico de crédito garantiu os termos favoráveis que ele negociou, e minha assinatura no contrato de fiança significava que eu era responsável pelos pagamentos de aluguel se ele ficasse inadimplente. O valor mensal era mais do que toda a minha renda de aposentadoria. Dinheiro que eu nunca vi, mas era contratualmente obrigada a cobrir, se necessário. Até o empréstimo do carro dele incluía meu nome como fiadora. Um detalhe que eu havia esquecido de 3 anos atrás, quando o crédito dele não era suficiente para garantir o sedã de luxo que ele queria para as aparências profissionais. O veículo estava registrado em nome dele, mas a dívida era compartilhada entre nós. Outro fio financeiro conectando nossas vidas, independentemente de seu desejo de fingir que nosso relacionamento não existia mais. Pela primeira vez em semanas, senti algo além do desespero. Não esperança exatamente, mas um tipo diferente de clareza. O foco nítido que surge quando você para de ser vítima e começa a ser estrategista. Léo construiu toda a sua vida adulta sobre a fundação do meu apoio, do meu crédito, da minha disposição em assinar documentos que tornaram o sucesso dele possível. Ele havia esquecido que as fundações podiam ser removidas tão deliberadamente quanto foram estabelecidas. Passei os próximos 3 dias pesquisando meus direitos como fiadora e corresponsável, usando o acesso à internet da biblioteca pública para navegar por sites jurídicos e fóruns de aconselhamento financeiro. As informações que encontrei foram tanto empoderadoras quanto sóbrias. Eu tinha mais influência do que percebia, mas usá-la exigiria planejamento cuidadoso e tempo preciso. Fiadoras não eram apenas garantidoras passivas esperando para pagar as dívidas de outras pessoas. Sob certas circunstâncias, podíamos exigir o pagamento total imediato
forçar a liquidação de ativos ou tomar medidas legais para proteger nossos interesses quando o mutuário principal demonstrasse irresponsabilidade financeira. O roubo do meu fundo médico por Léo poderia, indiscutivelmente, constituir exatamente esse tipo de comportamento irresponsável. Mais importante, o empréstimo empresarial dele incluía uma cláusula de boa-fé que eu nunca havia notado quando assinei os documentos originais. O banco havia incluído linguagem protegendo-se contra mutuários que se envolvessem em comportamento financeiro fraudulento ou antiético, incluindo roubo de membros da família ou uso indevido de contas conjuntas. Se eu pudesse demonstrar que Léo havia roubado meu fundo cirúrgico, o banco poderia declarar o empréstimo dele em inadimplência imediata e exigir o pagamento total em 30 dias. As engrenagens na minha mente começaram a girar com a precisão metódica de alguém que passou décadas resolvendo problemas por meio de planejamento cuidadoso, em vez de confrontos dramáticos. Eu não estava interessada em vingança exatamente. Eu estava interessada em justiça, em usar os mesmos sistemas legais que Léo havia explorado para criar consequências que ele não havia antecipado. Comecei a manter registros detalhados de tudo. Cópias de extratos bancários mostrando o roubo, documentação da minha situação médica e da cirurgia cancelada, registros das minhas tentativas de contato com ele e sua recusa em responder. Se isso se tornasse uma questão legal, eu queria evidências que demonstrassem o padrão de comportamento dele de forma clara e convincente. A mulher transformada que emergiu dessa pesquisa não era a mãe quebrada que estava implorando pela atenção de seu filho. Esta era alguém que entendia que os relacionamentos familiares não isentavam ninguém da responsabilidade básica, que a confiança vinha com obrigações que persistiam mesmo quando o amor havia sido retirado. Liguei para o banco que detinha o empréstimo empresarial de Léo e agendei um encontro com um gerente de empréstimos, explicando que precisava discutir minhas responsabilidades como fiadora e algumas preocupações sobre o comportamento financeiro recente do mutuário. A conversa foi agendada para a semana seguinte, dando-me tempo para organizar minha documentação e preparar minha apresentação. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, eu não estava reagindo às escolhas de Léo. Eu estava fazendo as minhas próprias. A mudança foi profunda, como descobrir músculos que eu havia esquecido que possuía. A vítima indefesa que estava implorando por migalhas de atenção de alguém que roubara seu futuro havia sido substituída por alguém que entendia que o poder vinha do conhecimento, da preparação e da disposição para agir por princípio, e não por sentimentalismo. Também entrei em contato com uma advogada de assistência jurídica que se especializava em disputas financeiras familiares, alguém recomendada pela conselheira financeira do hospital que havia visto casos semelhantes de roubo entre parentes. A consulta inicial foi gratuita, e durante nossa conversa, soube que a justiça brasileira tinha uma visão particularmente dura sobre filhos que roubavam de pais idosos, especialmente quando esses pais enfrentavam emergências médicas. O caso que a senhora descreve pode potencialmente envolver acusações de abuso financeiro contra idoso, explicou a advogada Michelle Souza durante nossa consulta por telefone. A exploração financeira de adultos vulneráveis é uma questão criminal grave, não apenas uma disputa civil entre membros da família. Abuso de idoso. A frase soava estranha aplicada à minha situação, carregando implicações de fragilidade e desamparo que não combinavam com a forma como eu me via. Mas, legalmente, descrevia exatamente o que havia acontecido. Um filho adulto havia explorado seu acesso aos recursos financeiros de sua mãe para ganho pessoal, enquanto ela enfrentava uma crise médica com risco de vida. As acusações criminais seriam tratadas pela Promotoria de Justiça, continuou Michelle. Mas também existem recursos civis disponíveis, incluindo a possibilidade de forçar a liquidação de ativos para recuperar os fundos roubados, especialmente quando o roubo envolveu dinheiro destinado a tratamento médico. Liquidação de ativos. O loft no centro de Léo, seu carro de luxo, seus equipamentos de trabalho, tudo o que ele adquiriu usando meu apoio como base financeira, poderia ser potencialmente apreendido e vendido para compensar o fundo médico que ele havia roubado. A ironia era perfeita. O sucesso que ele construiu sobre meus sacrifícios poderia ser desmantelado para restaurar o que ele tirou de mim.
Agendei uma reunião presencial com Michelle para a semana seguinte, entendendo que estava cruzando uma linha da qual não poderia voltar. Assim que apresentasse queixas formais sobre o roubo de Léo, nosso relacionamento seria destruído permanentemente, não por causa do que ele havia feito, mas por causa do que eu finalmente estava disposta a fazer em resposta. A velha Marisa teria hesitado, teria se preocupado em queimar pontes ou danificar laços familiares que poderiam ser reparados um dia. Mas aquela mulher morreu no momento em que Léo escolheu suas oportunidades de investimento em vez da sobrevivência de sua mãe. A pessoa em que eu estava me tornando entendia que algumas pontes mereciam ser queimadas, que alguns relacionamentos já estavam tão danificados que o reconhecimento formal de sua destruição era simplesmente uma contabilidade honesta. Naquela noite, sentei na minha cozinha e escrevi uma carta que não pretendia enviar. Ainda não. Era endereçada a Léo, mas na verdade era para mim, uma forma de organizar meus pensamentos e esclarecer minhas intenções antes de tomar ações que mudariam nossas vidas permanentemente. Você me ensinou que o amor familiar é condicional, que o sacrifício não garante lealdade e que a confiança pode ser explorada sem consequências. São lições valiosas, embora não sejam as que tentei te ensinar durante os anos em que acreditei que a maternidade significava algo mais do que acesso conveniente aos recursos de outras pessoas. Você se esqueceu de que a base sobre a qual construiu sua vida pode ser removida tão deliberadamente quanto foi colocada. Você se esqueceu de que a mulher que assinou papéis para tornar seu sucesso possível também assinou papéis que lhe deram direitos e recursos quando esse sucesso foi construído sobre traição. Você levou meu fundo médico, mas me deixou algo mais valioso: clareza sobre quem você realmente é e quem eu preciso me tornar para sobreviver ao que você fez comigo. Dobrei a carta e a coloquei na gaveta com o porta-retratos, entendendo que ambos representavam o fim de uma história e o início de outra. Na próxima vez que Léo recebesse notícias minhas, não seria por meio de mensagens de voz desesperadas ou suplicantes. Seria por meio de documentos legais que demonstrariam a diferença entre uma vítima e alguém que decidiu revidar. A mulher que foi dormir naquela noite não era a mesma pessoa que descobriu o roubo 3 semanas antes. Em algum momento do processo de pesquisar meus direitos e documentar os crimes dele, encontrei reservas de força que havia esquecido que possuía. A próxima fase deste conflito seria travada nos meus termos, usando armas que Léo havia deixado tolamente ao meu alcance. Não era mais raiva. Era algo mais frio e focado. Determinação. Na manhã do meu compromisso com o banco, me vesti com a mesma atenção cuidadosa que eu costumava dar a reuniões de pais e professores e apresentações escolares de Léo. Eventos em que a forma como eu me apresentava impactaria diretamente o futuro dele. A ironia não me passou despercebida. Eu estava agora me preparando para destruir aquele mesmo futuro com a mesma precisão metódica que eu usei para construí-lo. Escolhi minha roupa mais conservadora, um vestido azul marinho que projetava competência sem ostentação, sapatos de salto baixo que sugeriam estabilidade e confiabilidade, joias mínimas que não desviariam a atenção da gravidade do que eu precisava comunicar. Minha aparência tinha que transmitir a mensagem certa. Adulto responsável, fiadora preocupada, alguém cujo julgamento financeiro podia ser confiado mesmo ao discutir a traição do próprio filho. A agência bancária parecia diferente quando você entra como alguém com influência, e não como alguém implorando por misericórdia. Os mesmos pisos de mármore e acessórios de latão que me intimidaram durante minha busca desesperada por planos de pagamento agora pareciam um palco apropriado para o tipo de conversa de negócios séria que eu estava prestes a iniciar. Ricardo Câmara, o gerente sênior de crédito, era um homem na casa dos 50 que provavelmente havia lidado com milhares de situações de inadimplência ao longo de sua carreira. As paredes de seu escritório exibiam certificados e prêmios que estabeleciam sua expertise em avaliação de riscos e recuperação de dívidas. Exatamente o tipo de profissional que entenderia as implicações do que eu estava prestes a revelar. Dona Marisa Santos, obrigado por vir. Sua ligação indicou algumas preocupações sobre o empréstimo empresarial que a senhora afiançou para seu filho? Sua voz carregava a neutralidade cuidadosa de alguém treinado para discutir desastres financeiros sem emoção, para tratar traições familiares como questões de rotina de negócios que exigiam resposta sistemática.
Coloquei minha documentação organizada sobre a mesa dele. Extratos bancários mostrando o roubo, prontuários médicos confirmando o cancelamento da minha cirurgia, cópias das minhas tentativas fracassadas de entrar em contato com Léo por telefone e cartas com aviso de recebimento. AR. Cada documento contava parte da história que eu havia ensaiado durante noites sem dormir, a narrativa que transformaria Léo de mutuário de sucesso em um passivo que exigia atenção imediata. Meu filho roubou 70 mil reais do meu fundo médico. Eu disse simplesmente, observando a expressão de Ricardo mudar de cortesia profissional para atenção aguçada. Dinheiro que eu havia economizado para uma cirurgia de câncer que teve que ser cancelada por causa do roubo dele. Ele se recusou a devolver os fundos ou sequer reconhecer o que fez. Acredito que isso constitui o tipo de irresponsabilidade financeira que aciona a cláusula de boa-fé em seu contrato de empréstimo. Ricardo revisou minha documentação com a intensidade focada de alguém que entendia que disputas familiares poderiam se tornar problemas institucionais que exigiam intervenção imediata. Ele fez perguntas para esclarecer o cronograma, a quantia roubada e meus esforços para resolver a situação em particular, antes de levá-la à atenção do banco. Isso é de fato preocupante, ele disse finalmente, puxando o arquivo de empréstimo de Léo em seu computador e revisando os termos que ambos havíamos assinado anos antes. A cláusula de boa-fé aborda especificamente situações em que os mutuários se envolvem em comportamento financeiro fraudulento ou antiético. O roubo de membros da família, particularmente idosos enfrentando crises médicas, certamente se qualificaria. Membros da família idosos. A frase me picou levemente, destacando minha vulnerabilidade de maneiras que me deixavam desconfortável, mesmo quando funcionavam a meu favor. Mas eu havia aprendido a usar todas as vantagens disponíveis, incluindo o horror particular da sociedade, a filhos que roubavam de pais idosos enfrentando emergências de saúde. Quais são minhas opções como fiadora? Eu perguntei, embora já tivesse pesquisado a resposta extensivamente. Eu queria ouvir a posição do banco diretamente, para entender exatamente quanta influência minha documentação havia criado. Várias opções, na verdade. Podemos declarar o empréstimo em inadimplência imediata, com base na violação da cláusula de boa-fé, o que exigiria o pagamento total em 30 dias. Também podemos buscar a recuperação de ativos por meio de canais legais, incluindo a liquidação forçada de garantias usadas para assegurar o empréstimo original. O tom de Ricardo permaneceu profissional, mas algo em sua expressão sugeria que ele havia visto traições financeiras familiares suficientes para sentir satisfação pessoal quando o sistema fornecia recursos para as vítimas. O próprio negócio foi dado como garantia, juntamente com equipamentos de trabalho e contas a receber. Além disso, seu filho listou vários ativos pessoais como segurança adicional, seu veículo, seu apartamento, contas de investimento. Tudo isso poderia ser potencialmente apreendido e liquidado para satisfazer a dívida se ele não puder providenciar o pagamento imediato. A natureza abrangente das perdas potenciais de Léo parecia quase avassaladora. Tudo o que ele havia construído desde a faculdade, cada símbolo de seu sucesso e independência, poderia ser retirado para compensar o fundo médico que ele havia roubado. A punição se ajustaria perfeitamente ao crime. Devastação financeira em resposta à traição financeira. Devo mencionar, continuou Ricardo, consultando notas adicionais no arquivo, que o histórico de pagamentos de seu filho tem sido cada vez mais problemático nos últimos 6 meses. Mesmo sem a violação da cláusula de boa-fé, estávamos considerando exigir o pagamento integral do empréstimo devido a pagamentos perdidos e documentação de fluxo de caixa insuficiente. Essa revelação adicionou outra camada à minha compreensão do desespero de Léo quando ele roubou meu fundo cirúrgico. O negócio dele não estava prosperando como ele alegava. Estava falhando, gerando renda insuficiente para cumprir as obrigações básicas do empréstimo. Meu dinheiro médico não havia financiado alguma oportunidade de investimento brilhante. Havia sido usado para cobrir despesas de negócios e dívidas pessoais que ele não conseguia gerenciar por meios legítimos. O roubo não foi ganância oportunista. Foi sobrevivência calculada,
roubando de sua mãe moribunda para preservar um negócio falido que já estava em inadimplência. A crueldade desse cálculo, a decisão deliberada de destruir meu futuro médico para atrasar seu próprio acerto de contas financeiro, cristalizou minha resolução de maneiras que me surpreenderam com sua intensidade. Quero prosseguir com a declaração de inadimplência do empréstimo, eu disse, minha voz firme apesar da magnitude do que eu estava solicitando. Quero o pagamento imediato exigido, e se ele não puder cumprir, quero que a apreensão de ativos comece o mais rápido legalmente possível. Ricardo assentiu com a eficiência rápida de alguém que havia lidado com solicitações semelhantes muitas vezes. Precisarei passar isso pelo nosso departamento jurídico para revisão, mas com base na documentação que a senhora forneceu, não prevejo obstáculos. Devemos ser capazes de emitir um aviso de inadimplência em 48 horas, com um prazo de 30 dias para o pagamento total. 30 dias. Em um mês, Léo enfrentaria a destruição completa de tudo o que havia construído, a menos que pudesse de alguma forma produzir R$75 mil para satisfazer o empréstimo que eu o ajudei a garantir. O mesmo prazo que o Dr. Mendonça havia me dado originalmente para minha cirurgia, agora aplicado à sobrevivência financeira de Léo. A simetria parecia justiça em sua forma mais pura. Naquela tarde, me encontrei com Michel Souza no escritório de assistência jurídica, um espaço apertado que servia dezenas de clientes que não podiam pagar advogados particulares, mas precisavam de orientação profissional em situações legais complexas. Michele era mais jovem do que eu esperava, provavelmente na casa dos 30 e poucos anos, mas sua maneira sugeria experiência com casos de abuso financeiro familiar que a envelheceram além de seus anos. A disposição do banco em buscar a inadimplência imediata nos dá uma influência significativa para o caso civil, ela explicou depois de revisar a documentação que compartilhei com Ricardo. Quando instituições financeiras tomam medidas com base em alegações de roubo, isso fortalece consideravelmente nossa posição se decidirmos buscar acusações criminais ou recuperação civil. Acusações criminais. A frase carregava um peso que ia além das consequências financeiras, entrando em um território que destruiria permanentemente qualquer possibilidade de reconciliação entre Léo e eu. Assim que eu o denunciasse às autoridades por abuso financeiro de idoso e exploração, nosso relacionamento estaria encerrado não apenas na prática, mas legalmente, com registros judiciais documentando sua traição para qualquer pessoa que se importasse em pesquisar documentos públicos. A Promotoria de Justiça tem sido particularmente agressiva em processar filhos adultos que roubam de pais idosos, continuou Michele. Eles veem isso como um problema crescente que exige efeitos dissuasórios por meio de processos de alto perfil. Seu caso tem vários elementos que o tornam especialmente convincente. A emergência médica, a quantia substancial roubada, a recusa completa em se comunicar ou fazer a restituição. Ela me orientou sobre o processo de apresentação de queixas criminais, explicando como as autoridades investigariam o roubo, como os promotores avaliariam o caso para acusações formais e como o processo de recuperação civil correria em paralelo aos processos criminais. Tudo poderia se mover simultaneamente: apreensão de ativos do banco, processo criminal e ações judiciais civis, todos caminhando para o mesmo objetivo de responsabilizar Léo por suas escolhas. Há uma coisa que a senhora deve considerar cuidadosamente, disse Michele ao final de nossa consulta. Assim que esse processo começar, torna-se muito difícil de parar. As acusações criminais não podem ser retiradas apenas porque os membros da família se reconciliam. A apreensão de ativos segue cronogramas legais que não acomodam corações mudados ou desculpas tardias. A senhora precisa ter certeza de que está preparada para todas as consequências, incluindo o fim permanente de seu relacionamento com seu filho. O fim permanente de nosso relacionamento. Eu já estava de luto por essa perda há semanas, lamentando a morte de uma pessoa que aparentemente nunca existiu, exceto na minha imaginação. O Léo que podia roubar o fundo de tratamento de câncer de sua mãe e depois desaparecer em silêncio, já havia encerrado nosso relacionamento. Eu estava simplesmente tornando esse fim oficial por meio de canais legais. Eu tenho certeza, eu disse, sentindo isso completamente pela primeira vez desde que esse pesadelo começou. Naquela noite,
Sentei-me na minha cozinha e liguei para o consultório do Dr. Mendonça para agendar uma consulta de acompanhamento. Não para implorar por planos de pagamento ou assistência de caridade, mas para discutir o reagendamento da minha cirurgia para daqui a 6 semanas. O tempo que Michelle estimou que levaria para a apreensão e recuperação de ativos fornecerem os fundos de que eu precisava para o tratamento. Dona Marisa, que bom ouvir sua voz, disse Maria quando reconheceu minha voz. Estávamos esperando que a senhora tivesse encontrado uma maneira de resolver as questões financeiras. Não? Eu encontrei, eu disse simplesmente. Vai levar cerca de 6 semanas para liquidar alguns ativos da família, mas devo ter os fundos para a cirurgia até lá. A agenda do doutor. Mendonça ainda está flexível o suficiente para acomodar esse cronograma? A frase liquidar ativos da família soou estranha na minha boca. Um eufemismo que fazia a iminente destruição financeira de Léo parecer um planejamento patrimonial de rotina, em vez da demolição sistemática de tudo que ele havia construído por meio dos meus sacrifícios e do roubo dele. Mas os eufemismos tornavam as verdades difíceis mais fáceis de falar, e eu descobri que falar verdades difíceis estava se tornando mais fácil com a prática. Deixe-me verificar o calendário dele, disse Maria, e eu pude ouvir o clique do teclado enquanto ela procurava datas disponíveis. Parece que temos uma abertura em 7 semanas que funcionaria perfeitamente. O Dr. Mendonça ficará satisfeito. Ele estava muito preocupado com o atraso no seu tratamento. 7 semanas. Tempo suficiente para Léo receber seu aviso de inadimplência, falhar em produzir R$75 mil e assistir a toda a sua vida adulta desaparecer por meio da apreensão de ativos e da ação legal. Tempo suficiente para o fundo médico roubado ser recuperado por meio da liquidação ordenada pelo tribunal de tudo o que ele pensava ser dele, mas que na verdade havia sido construído sobre minha base. Tempo suficiente para que a justiça fosse feita antes que eu fosse submetida à cirurgia que, com sorte, me daria muitos mais anos para apreciar a lição que eu estava prestes a ensinar sobre consequências e responsabilidade. Quando desliguei o telefone, percebi que estava sorrindo pela primeira vez em 1 mês. O aviso de inadimplência chegou ao escritório de Léo em uma terça-feira de manhã, entregue por aviso de recebimento, AR, que exigia sua assinatura pessoal. Um detalhe que eu havia solicitado especificamente para garantir que ele não pudesse alegar ignorância sobre o prazo de 30 dias para o pagamento total do empréstimo. O departamento jurídico do banco havia elaborado o documento com precisão cirúrgica, citando tanto os pagamentos perdidos quanto as violações de quebra de boa-fé que acionavam a aceleração imediata de toda a dívida. Eu soube o momento exato em que ele o recebeu porque meu telefone tocou 17 minutos depois. O primeiro contato que ele havia iniciado desde que roubou meu fundo médico 6 semanas antes. O nome dele apareceu no meu identificador de chamadas como um fantasma se materializando de um passado que eu havia desmantelado sistematicamente por meio de papelada legal e planejamento estratégico. Eu o deixei tocar 4 vezes antes de atender, saboreando cada toque eletrônico que anunciava seu pânico enquanto demonstrava meu novo controle sobre nossas interações. Quando finalmente atendi, usei o mesmo tom neutro que os gerentes de banco empregavam ao discutir execuções hipotecárias e apreensões de ativos. Profissional, desapegado, completamente desprovido do calor maternal que ele havia dado como garantido por toda a vida. Alô, Léo. Mãe, que diabos é isso? Sua voz carregava uma combinação de indignação e descrença que sugeria que ele nunca havia considerado a possibilidade de que suas ações pudessem ter consequências. O banco está dizendo que tenho 30 dias para pagar o empréstimo empresarial inteiro. Eles estão alegando algum tipo de violação de cláusula de boa-fé. Isso deve ser um erro. Não me desculpe por roubar seu fundo de câncer. Nem eu entendo por que você está com raiva. Nem mesmo o reconhecimento de que sua crise atual poderia estar conectada à sua destruição sistemática do nosso relacionamento. Apenas a suposição imediata de que isso era algum tipo de erro administrativo que eu deveria ajudá-lo a resolver, porque certamente sua mãe não colocaria deliberadamente em risco seu sucesso financeiro. Não é um erro. Eu disse calmamente, cada palavra proferida com a precisão de alguém que ensaiou essa conversa inúmeras vezes. Eu forneci ao banco documentação do seu roubo da minha conta médica,
Roubar R$ 70.000 do fundo de tratamento de câncer de sua mãe se qualifica como o tipo de má-fé que anula contratos de empréstimo. O silêncio que se seguiu foi profundo o suficiente para sugerir que ele estava experimentando o primeiro choque genuíno de sua vida adulta. Por 34 anos, ele operou sob a suposição de que os relacionamentos familiares forneciam imunidade ilimitada a consequências, que o amor materno significava perdão perpétuo, independentemente da profundidade de suas traições. Você me denunciou ao banco? Quando ele falou novamente, sua voz havia mudado completamente, mais aguda, mais tensa, carregando notas de pânico que eu nunca tinha ouvido antes. Mãe, isso vai destruir meu negócio. Tudo o que eu construí, tudo pelo que trabalhei. Você não pode fazer isso por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro. Como se os R$ 70.000 que ele roubou representassem troco em vez das economias da minha vida. Como se a cirurgia que ele tornou impossível fosse algum tipo de luxo opcional, em vez de tratamento médico que poderia determinar se eu viveria ou morreria. Sua capacidade de minimizar a magnitude de seu roubo, enquanto magnificava a importância de suas consequências, revelou tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. Você fez isso consigo mesmo quando escolheu roubar meu fundo médico. Eu respondi, minha voz firme apesar da satisfação que senti ao vê-lo descobrir que as ações poderiam de fato ter consequências, mesmo para filhos adultos que nunca experimentaram responsabilidade real. Eu não criei essa situação. Estou simplesmente garantindo que ela seja resolvida de acordo com os canais legais, em vez de favoritismo familiar. Mas eu posso explicar tudo. O desespero em sua voz era inconfundível agora. O som de alguém que finalmente percebeu que charme e manipulação não funcionariam com uma mãe que havia parado de ser suscetível à sua influência. A oportunidade de investimento era urgente. Eu ia repor o dinheiro em 6 meses. Talvez antes. Você teria lucrado com toda a transação. 6 meses. O tumor no meu peito não esperaria 6 meses para ele decidir se seus jogos de investimento haviam sido bem-sucedidos. O Dr. Mendonça havia sido explícito sobre os riscos do tratamento atrasado. A forma como cada mês de adiamento reduzia a probabilidade de recuperação bem-sucedida. Léo estava disposto a apostar minha vida em seus instintos de negócios, a arriscar minha sobrevivência pela possibilidade de lucro. O banco exige o pagamento total em 30 dias, eu disse, cortando suas explicações com a finalidade de alguém que havia passado da negociação para a aplicação. R$ 75.000. Se você não puder produzir essa quantia, eles começarão os processos de apreensão de ativos. Seu negócio, seu carro, seu apartamento, tudo o que foi prometido como garantia será liquidado para satisfazer a dívida. Mãe, por favor. A palavra por favor soou estranha vinda dele, desconhecida e desesperada de maneiras que sugeriam que ele raramente precisou implorar por algo em sua vida. Tem que haver alguma maneira de resolver isso. Eu vou te devolver o dinheiro de alguma forma. Vou pegar outro empréstimo, vender alguns investimentos. Apenas ligue para o banco e diga que quer retirar a queixa. Outro empréstimo. Mais investimentos. Ele ainda estava pensando em termos de engenharia financeira, em vez de reconhecer a traição fundamental que destruiu nosso relacionamento. Mesmo enfrentando a destruição completa de sua vida adulta, ele não conseguia entender que isso não era realmente sobre dinheiro. Era sobre caráter, responsabilidade e as consequências de tratar o amor familiar como um recurso a ser explorado sem permissão. Eu já apresentei queixa-crime por abuso financeiro de idoso e exploração. Eu disse, transmitindo a informação com precisão cirúrgica. A Promotoria de Justiça está revisando o caso para processo formal. Ligar para o banco não impediria esse processo, mesmo que eu quisesse, o que não quero. Acusações criminais. A frase o atingiu como um golpe físico, a julgar pela inspiração aguda de ar e o silêncio prolongado que se seguiu. Pela primeira vez em nossa conversa, ele pareceu entender que isso não era uma disputa familiar que poderia ser resolvida por meio de manipulação emocional, mas uma questão legal que prosseguiria de acordo com processos sistemáticos que ele não podia controlar ou influenciar. Você está me mandando prender? A descrença em sua voz era completa, como se a ideia de que roubar de sua mãe pudesse resultar em processo criminal nunca tivesse ocorrido a ele. Mãe, eu sou seu filho. Como você pode fazer isso com seu próprio filho? Seu próprio filho.
Ele finalmente se lembrou de nosso relacionamento, mas apenas quando servia aos seus propósitos. Apenas quando precisava invocar laços familiares que ele havia violado sistematicamente por meses de roubo e abandono. A ironia era perfeita. A pessoa que roubou meu fundo de câncer e depois se recusou a retornar minhas ligações estava agora apelando para o sentimento materno que ele já havia provado não significar nada para ele. Meu próprio filho roubou meu fundo médico e desapareceu por 6 semanas enquanto eu cancelava uma cirurgia que salvaria vidas. Eu respondi, minha voz carregando o peso de cada noite sem dormir, cada respiração difícil, cada momento de terror em que pensei que poderia morrer por causa do egoísmo dele. Meu próprio filho escolheu seus investimentos de negócios em vez da sobrevivência de sua mãe. Você me ensinou que os relacionamentos familiares são condicionais, Léo. Agora você está aprendendo a mesma lição. A conversa continuou por mais 10 minutos. Seus argumentos se tornando cada vez mais frenéticos, enquanto ele passava por negação, barganha e raiva, sem nunca alcançar remorso ou responsabilidade genuínos. Ele ameaçou contestar as acusações, prometeu devolver dinheiro que não podia acessar e finalmente recorreu à manipulação emocional que revelou o quão pouco ele entendia sobre a mulher que eu havia me tornado durante sua ausência. Essa não é você, mãe, ele disse finalmente, sua voz carregando o tom condescendente de alguém que nunca se deu ao trabalho de saber quem eu realmente era sob o papel materno que ele me havia designado. Você é gentil, perdoadora. Você não destrói a vida das pessoas por causa de erros. Erros. 6 semanas depois de roubar R$70 mil de sua mãe moribunda, ele ainda estava caracterizando seu roubo deliberado como um erro de julgamento, em vez de uma traição calculada. A distância entre sua autopercepção e a realidade era tão vasta que superá-la exigiria o reconhecimento de verdades que ele parecia psicologicamente incapaz de aceitar. Você tem razão, eu disse calmamente. A pessoa que te criou teria perdoado qualquer coisa, desculpado qualquer coisa, sacrificado qualquer coisa para te proteger das consequências, mas essa pessoa morreu quando você roubou meu fundo de câncer e escolheu seu negócio em vez da minha vida. Você criou a mulher com quem está falando agora, Léo. Isso é quem você me fez me tornar. Quando desliguei o telefone, senti algo que não experimentava há meses. Paz completa. A conversa havia confirmado tudo o que eu havia descoberto sobre o caráter dele, enquanto proporcionava a satisfação de vê-lo finalmente confrontar a realidade sem o amortecedor protetor da imunidade familiar. 3 dias depois, a apreensão de ativos começou. Liquidação judicial de seus equipamentos de trabalho, seu carro de luxo rebocado da garagem de estacionamento no centro, onde ele o exibia como prova de seu sucesso, seu apartamento listado para venda forçada, com os lucros destinados à recuperação da dívida. Tudo o que ele havia construído usando minha base financeira foi sistematicamente desmantelado para restaurar o que ele havia roubado de mim. O jornal de negócios local publicou um pequeno artigo sobre a apreensão de ativos, descrevendo-o como um conto de advertência sobre excesso de alavancagem e risco moral em empréstimos para pequenas empresas. Eles não mencionaram que o empresário havia roubado o fundo médico de sua mãe, mas qualquer pessoa que lesse nas entrelinhas poderia entender as implicações mais amplas da má conduta financeira que levava à completa destruição profissional. Recortei o artigo e o coloquei em meu arquivo junto com os extratos bancários, documentos legais e prontuários médicos que contavam a história completa de suas escolhas e suas consequências. Evidência de responsabilidade finalmente alcançada. Justiça feita através da aplicação sistemática de leis projetadas para proteger pessoas como eu, de pessoas como ele. No dia anterior à minha cirurgia reagendada, recebi um último telefonema de Léo. Não mais o empresário confiante que havia descartado minha crise médica como gerenciável por meio de financiamento criativo, mas um homem quebrado, que havia perdido tudo o que pensava definir seu valor e identidade. Eu sinto muito, mãe, ele disse. E pela primeira vez, sua voz carregava o que parecia ser remorso genuíno. Eu sei que é tarde demais, mas preciso que saiba que sinto muito por tudo. Pelo dinheiro, por te abandonar, por ser o tipo de pessoa que roubaria da própria mãe. Tarde demais. Finalmente, ele entendeu algo verdadeiro sobre consequências e responsabilidade,
sobre a forma como algumas escolhas não podiam ser desfeitas por meio de desculpas tardias ou remorso desesperado. A cirurgia prosseguiria conforme agendado, financiada pela recuperação de ativos que ele havia acumulado usando meus sacrifícios como base. Sim, eu disse simplesmente. É tarde demais. Mas eu estava finalmente livre. A cirurgia foi agendada para uma quinta-feira de início de outono, quando os corredores do hospital se enchiam de luz dourada que fazia até os corredores antissépticos parecerem quentes e cheios de esperança. Cheguei cedo, não por ansiedade sobre o procedimento, mas porque queria tempo para apreciar o quão diferente essa experiência parecia em comparação com o agendamento cancelado que iniciou todo esse calvário. Desta vez, entrei por aquelas portas automáticas como alguém que lutou por seu direito de estar ali, que recuperou seu fundo médico por meio de ação estratégica, em vez de caridade familiar. A mulher que estava fazendo o check-in para a agenda cirúrgica do Dr. Mendonça não era a vítima quebrada que uma vez implorou por misericórdia ao filho, mas alguém que aprendeu que a dignidade vinha de recusar-se a aceitar tratamento inaceitável, mesmo de pessoas que você amava incondicionalmente. Doutor Mendonça se reuniu comigo na consulta pré-operatória, revisando o plano cirúrgico que havíamos discutido meses antes, quando meu futuro parecia depender da cooperação e boa vontade de Léo. A maneira dele era a mesma, profissional, otimista quanto ao sucesso do procedimento, mas algo em seus olhos sugeria que ele entendia que mais do que cura médica aconteceria em sua sala de cirurgia hoje. Seu plano de saúde confirmou a cobertura e nosso departamento de cobrança mostra que a senhora satisfez todos os requisitos financeiros, ele disse, consultando seu tablet com a satisfação de alguém que viu muitos pacientes adiarem o tratamento necessário por razões econômicas. Estou feliz que conseguimos resolver o tempo. O atraso não foi o ideal, mas o tumor não progrediu tanto quanto eu temia. O tumor não havia progredido, mas eu certamente havia. A mulher se preparando para a cirurgia tinha pouca semelhança com aquela que havia descoberto o roubo de seu filho e desabado em um supermercado com o choque da traição. Aquela pessoa era definida por seus relacionamentos, seu valor determinado por quão bem ela servia às necessidades e ambições de outras pessoas. Esta pessoa entendia que a autoestima não podia ser roubada, emprestada ou redistribuída. Ela existia independentemente do reconhecimento ou aprovação de qualquer outra pessoa. Estou pronta, eu disse, significando mais do que apenas a preparação cirúrgica. Eu estava pronta para a recuperação que se seguiria, pronta para os anos de vida que o roubo de Léo havia ameaçado brevemente, pronta para o que viesse a seguir em um futuro que pertencia inteiramente a mim. O procedimento durou 4 horas, durante as quais a recuperação de ativos da liquidação forçada de Léo foi finalizada por meio da venda judicial de seus bens restantes. Quando acordei na recuperação, grogue, mas respirando livremente pela primeira vez em meses, a conta que antes continha meu fundo médico havia sido restaurada ao seu saldo original, mais taxas legais e juros acumulados. A justiça tinha uma precisão matemática que parecia mais satisfatória do que qualquer reconciliação emocional poderia ter proporcionado. 70 mil reais roubados, 75 mil recuperados por meio da apreensão de ativos. Os 5 mil extras representavam o custo de sua educação em consequências, mensalidade por aprender que roubar de membros da família acarretava penalidades que se acumulavam com o tempo. A primeira pessoa que vi quando recuperei totalmente a consciência foi Dona Elvira, minha vizinha que de alguma forma soube da minha cirurgia e se nomeou minha defensora temporária durante a recuperação. Ela estava sentada ao lado da minha cama de hospital com agulhas de tricô e um novelo de lã amarela, criando algo útil enquanto vigiava meu retorno ao mundo dos vivos. "Como você se sente, querida?" perguntou Dona Elvira, deixando de lado seu projeto para se inclinar e examinar meu rosto em busca de sinais de dor ou angústia. As enfermeiras dizem que tudo correu perfeitamente. Dr. Mendonça ficou muito satisfeito com a forma como o procedimento foi tranquilo. Diferente, eu disse, testando minha voz e a achando mais forte do que o esperado. Eu me sinto diferente. Diferente era um eufemismo. O alívio físico de poder respirar sem esforço era profundo,
Mas a transformação emocional era ainda mais dramática. O peso que carreguei por meses, medo sobre meu futuro médico, ansiedade sobre relacionamentos familiares, confusão sobre meu próprio valor e agência, havia sido levantado por meio de ação sistemática, em vez de pensamento positivo. Dona Elvira ficou durante o horário de visitas, me atualizando sobre notícias do bairro e evitando cuidadosamente qualquer menção a Léo ou aos processos legais que financiaram minha recuperação. Ela entendeu, com a sabedoria intuitiva de alguém que viveu o suficiente para testemunhar todas as variedades de disfunção familiar, que alguns assuntos eram muito delicados para conversas em quartos de hospital. Mas quando ela estava reunindo seus materiais de tricô para sair para a noite, ela parou e olhou para mim com uma expressão que sugeria que ela havia preparado essa observação durante toda a sua visita. Sabe, disse Dona Elvira lentamente, eu estive pensando em algo que você disse meses atrás, sobre como você criou Léo para ser gentil e empático. Eu acho que você o criou assim, Marisa. Algumas pessoas simplesmente escolhem deixar de lado as lições que suas mães lhes ensinam. Algumas pessoas escolhem deixar de lado as lições que suas mães lhes ensinam. A frase forneceu uma estrutura para a compreensão que parecia precisa e libertadora. Eu não havia falhado como mãe. Eu havia tido sucesso em ensinar valores que Léo havia descartado deliberadamente quando eles conflitavam com suas ambições pessoais. Os defeitos de caráter dele não eram prova da minha inadequação, mas prova de suas próprias escolhas sobre que tipo de pessoa ele queria se tornar. Durante minha semana de internação, recebi exatamente uma comunicação de Léo, um breve e-mail enviado por meio de seu advogado, reconhecendo formalmente a apreensão de ativos e confirmando que ele não contestaria as acusações criminais pendentes contra ele. A mensagem foi escrita profissionalmente, legalmente precisa e completamente desprovida de sentimentalismo pessoal. Parecia uma comunicação de negócios entre estranhos, em vez de qualquer tipo de correspondência familiar. A distância emocional naquele e-mail parecia um presente, em vez de um insulto. Ele finalmente parou de fingir que nosso relacionamento poderia sobreviver ao que ele havia feito com ele. Parou de tentar manipular meus instintos maternos para evitar a responsabilidade por suas escolhas. O rompimento limpo era exatamente o que eu precisava para seguir em frente sem a constante possibilidade de que ele pudesse um dia esperar um perdão que nunca ganhou. Minha recuperação progrediu à frente das projeções mais otimistas do Dr. Mendonça. Em 3 semanas, eu estava respirando normalmente, dormindo a noite toda sem episódios de dificuldade respiratória e me sentindo fisicamente mais forte do que em mais de um ano. A cirurgia bem-sucedida havia eliminado a ameaça imediata à minha vida, mas, mais importante, validou minha decisão de lutar pela minha própria sobrevivência quando a pessoa que deveria ter sido meu defensor optou por se tornar meu adversário. 6 semanas após a cirurgia, recebi uma carta da Promotoria de Justiça me informando que Léo havia aceitado um acordo judicial por abuso de idoso e exploração financeira. Os termos incluíam a restituição total, já satisfeita por meio da recuperação de ativos, mais 2 anos de liberdade condicional supervisionada e aconselhamento obrigatório para crimes financeiros contra membros da família. A condenação criminal permaneceria em seu registro permanentemente, afetando sua capacidade de trabalhar em serviços financeiros ou em qualquer posição que exigisse responsabilidade fiduciária. Suas credenciais profissionais foram suspensas, pendentes de revisão por conselhos de licenciamento estaduais que tinham uma visão dura sobre roubo de membros da família vulneráveis. O negócio que ele construiu usando meu apoio como base não foi apenas destruído, mas impossibilitado de ser reconstruído em qualquer forma semelhante. A natureza abrangente de sua destruição profissional parecia proporcional à crise médica que seu roubo havia criado. Ele havia jogado com minha vida por vantagem nos negócios. Agora, suas perspectivas de negócios foram permanentemente comprometidas por sua disposição de roubar da família. A simetria era perfeita, consequências que correspondiam a crimes em escopo e gravidade. Mas a mudança mais profunda não foi nas circunstâncias de Léo, foi na minha própria compreensão do que eu merecia dos relacionamentos e do que eu estava disposta a aceitar.
A mulher que antes priorizava as necessidades de todos os outros acima de sua própria sobrevivência havia sido substituída por alguém que entendia que a autopreservação não era egoísmo, que limites não eram crueldade e que a responsabilidade não era opcional, mesmo dentro das famílias. 3 meses após a cirurgia, comecei a trabalhar como voluntária no Centro de Aconselhamento Financeiro do hospital, ajudando outros pacientes a navegar pela complexa intersecção de crises médicas e limitações econômicas. Minha experiência com planos de pagamento, cobertura de planos de saúde e recursos legais para abuso financeiro familiar me tornou unicamente qualificada para guiar pessoas através de sistemas que aprendi a navegar por necessidade. O trabalho era mais gratificante do que qualquer coisa que eu havia feito durante meus anos de emprego no varejo. Cada conversa com um paciente desesperado me lembrava de minha própria jornada de vítima a defensora. Cada história de sucesso validava minha compreensão de que o conhecimento e a persistência poderiam superar até os obstáculos mais esmagadores. Muitas das famílias que eu aconselhava estavam lidando com traições semelhantes. Filhos adultos que roubaram fundos médicos, cônjuges que esconderam informações financeiras críticas, parentes que exploraram a confiança para ganho pessoal. Eu aprendi que minha experiência com Léo não era única, que o abuso financeiro familiar era epidêmico entre pessoas que enfrentavam crises médicas, mas que existiam recursos legais para aqueles dispostos a buscá-los. 1 ano após minha cirurgia, mudei-me para um apartamento menor que não exigia fiadores ou garantias familiares, um espaço que pertencia inteiramente a mim, sem quaisquer conexões legais com pessoas que pudessem ver meus recursos como disponíveis para sua exploração. A independência parecia revolucionária depois de décadas de envolvimento financeiro com alguém que, em última análise, usou cada conexão como influência para roubo. O apartamento tinha grandes janelas que enchiam a sala de estar com a luz do sol da manhã. Uma pequena cozinha perfeita para cozinhar refeições que eu escolhia e pagava por conta própria. E um quarto onde eu dormia pacificamente, sem me preocupar com episódios de respiração ou traições familiares. Era exatamente o que eu precisava. Um santuário que refletia meus valores, em vez de acomodar as ambições de outra pessoa. Nunca mais tive notícias de Léo após aquele e-mail final por meio de seu advogado. Amigos ocasionalmente perguntavam sobre ele. Vizinhos se perguntavam por que ele havia parado de visitar, mas eu aprendi a desviar essas perguntas com honestidade simples. Não estamos mais em contato. A frase era suficiente para encerrar a maioria das conversas sem exigir explicações detalhadas sobre roubo, apreensão de ativos ou condenações criminais. O silêncio onde sua presença costumava estar parecia pacífico, em vez de solitário. Eu havia descoberto que a solidão escolhida livremente era inteiramente diferente do isolamento imposto por outros, que a independência conquistada por meio da luta era mais valiosa do que a segurança dependente da contínua boa vontade de outras pessoas. 5 anos depois, quando o Dr. Mendonça me declarou completamente livre do câncer durante minha consulta de acompanhamento anual, entendi que havia vencido mais do que apenas uma vitória médica. Eu havia recuperado minha vida de alguém que tentou roubá-la, provado que a força silenciosa poderia superar a traição barulhenta e aprendido que às vezes o ato de amor mais profundo era recusar-se a facilitar a vida das pessoas que se aproveitavam dele. A mulher que saiu daquela consulta final não tinha semelhança com aquela que descobriu o roubo de seu filho em uma agência bancária anos antes. Esta pessoa entendia seu próprio valor, defendia seus próprios interesses e aceitava apenas o tratamento que merecia de todos em sua vida. Eu havia aprendido que, às vezes, quando as pessoas mostram quem realmente são, a resposta mais apropriada não é o perdão, é simplesmente acreditar nelas e agir de acordo. Algumas lições só podem ser ensinadas por meio de consequências, e alguns relacionamentos só podem ser preservados por meio de seu fim deliberado. No silêncio que Léo escolheu, encontrei minha voz. No espaço que sua ausência criou, descobri a mim mesma. O roubo que deveria me destruir, em vez disso, revelou reservas de força que eu nunca soube que possuía. Às vezes, a melhor vingança não é vingança alguma. É simplesmente recusar-se a permanecer uma vítima quando alguém decide fazer de você uma.